tarde, brutada. Tô dirigindo, então não vou poder olhar muito pra vocês, não. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bruto do Delphi. Eu devia ter falado isso antes, mas tudo bem, vocês sabem como é que é, né? Bom, hoje eu tô gravando de novo, dirigindo, pra mostrar pra vocês uma vista legal que a gente tem daqui. Vocês gostaram da outra, né? Nós estamos subindo o morro, daqui a pouco vocês vão ver ali a maravilhosa cidade de Lucélia, onde minha esposa mora e onde está o sítio que eu sempre venho, que eu sempre mostro pra vocês tudo lá. Aqui tem um pedacinho, nós estamos no subidão do Yamada aqui. Quem conhece vai saber do que eu tô falando. Em relação ao vídeo de hoje, hoje nós vamos falar sobre a propriedade Parent e a propriedade Owner. Pode mostrar aí a vista que a gente tem. Ó. Essa daí é a cidade de Lucélia. Não é tão bonita quanto a última vista, né? Mas para vocês verem como é que é o meu dia a dia assim. Eu saio do sítio e vou trabalhar Oswaldo Cruz, eu passo por isso. Bom, voltando à parte técnica que interessa a vocês, nós vamos falar sobre Parent e Owner, que é a nossa introdução à criação de componentes dinamicamente. Vocês vão entender para que servem essas duas propriedades e qual a diferença entre elas. Bom, editor, lança a vinheta. 3 onboard fuel cells, critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15. And liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre Parent e Owner, né? Essa é a primeira aula sobre criação de interfaces dinâmicas, vamos chamar assim. Nem nome tinha essa aula, mas vamos lá. Às vezes me perguntam como é que eu faço algumas telas, como é que fica bonito daquele jeito, como é que a gente acerta os componentes, né? Principalmente para quem eu acabo demonstrando o meu sistema, né? Quem é programador e quer virar parceiro da Master, às vezes pergunta como é que eu fiz tal coisa. E algumas coisas eu faço na mão. Eu crio os componentes via código, coloco eles no lugar, principalmente as coisas repetidas, né? Você precisa ter mais de um painel especial, uma lista especial. Eu acabo fazendo tudo na mão. Então eu pensei, por que não ensinar isso? É um tema muito interessante para as aulas. Mas a gente tem que começar lá do básico. Não é em uma aula ou duas ou três que eu vou ensinar isso para vocês. Vai ser tipo aquela série de web services. Era para ter 6 vídeos, teve quase 30 e tranquilo. Enquanto o assunto for rendendo, a gente vai fazendo aula enquanto tiver dúvida que vocês forem me perguntando. Mas vamos direto ao assunto, né? Eu já enrolei demais. O princípio, a base de criar componentes na mão é entender as propriedades Owner e Parent. E quase todos os componentes têm. Todos têm o Owner e nem todos têm o Parent. Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz aqui, já tenho um formulário com um botão. Mostrar para vocês, eu vim aqui no projeto, no Project Insert, para mostrar o projeto todo, né? A parte, o The Project. E eu coloquei essa linha extra aqui antes do Create Form 2, Report Memory Leaks on Shutdown. O que ele faz? Ele demonstra os vazamentos de memória que teve no programa quando você desliga ele. Então isso faz parte muito importante do conhecimento sobre Parent e Owner. Vou declarar uma variável aqui do tipo, o nome da variável é EDT e o tipo dela é TEdit. Um edit normal. E aí eu vou fazer o edit, recebe TEdit.create. A hora que você chama o create, ele pede um Owner. Owner em português poderia traduzir para dono, né? Então ele pede o dono desse edit. Primeiramente eu vou dizer que ninguém é o dono desse edit, então eu digo new. Vamos lá e vamos rodar. Rodei. Cliquei no botão, não aconteceu nada. A hora que eu fechar, ele vai me dar uma mensagem, né, memory leak, dizendo que vazou um edit. E antes do edit vaza tudo isso.
um unknown, uma fonte, outro unknown, margin, paging, touch manager, size constraint, unknown, brush e list. Quer dizer que um edit traz tudo isso junto com ele. Beleza? Então eu criei um espaço de memória para o edit e não liberei ele. Tá. O certo seria fazer assim: free new edit. Você vai ver que o nosso memory leak ele vai para o espaço. Cliquei, sumiu. Mas o Delphi ele é um pouco cruel. O conceito de dono do Delphi é aquele conceito de dono de escravo, tá ligado? Antigamente, eu não sei em qual civilização, se o dono morria, matavam-se todos os escravos junto com ele para enterrar. Ele levava os escravos dele para outro mundo. E no Delphi é a mesma coisa. Se um controle é dono de outros controles, assim que ele se vai, ele leva todos os outros junto com ele. Cruel, né? Então vamos fazer assim, ó. Vamos dizer que o dono do edit, o owner do edit é o self. Self é o próprio formulário. Então vamos rodar aqui, vamos criar o edit e a hora que a gente matar o formulário, ele levou o edit junto com ele. Eu poderia criar quase 30 edits aqui, quer ver? For i 0 to 29 vou criar aqui. Se eu criar 30 edits do qual não é dono de ninguém, né? Ele criou 30 edits, eu tenho 30 edits que estão vazando a memória. Se eu criar 30 edits com o formulário sendo dono dele, cliquei, ele levou junto. Então a gente acaba de entender o conceito de dono de alguma coisa. Quem é filho, quem é dono de alguma coisa, quando ele é liberado, quando ele morre, ele tem o dever de limpar a memória de todo mundo do qual ele é dono. Ou então, do jeito mais sanguinário, quando o dono morre, os escravos vão junto, vão ser enterrados com ele. É exatamente o caso aqui. Tá, entendido o conceito de owner, de dono, só que se você é esperto, você prestou atenção que eu criei o edit, mas ele não apareceu na tela. Por quê? Porque o coitadinho do edit, ele tá órfão. Ninguém é pai do edit, né? Então, órfãos não aparecem na tela. Se eu vim aqui fazer assim, ó, edit.parent recebe self. Agora, além de ser o dono do edit, o formulário é pai do edit. Parent em inglês, né, se você for traduzir, são o núcleo familiar, ou o pai ou a mãe. Ambos os dois podem ser chamados de parent em inglês. Relative é parente. Então, os pais também são relatives, são parentes da criança. Mas parent em inglês quer dizer ou o pai ou a mãe, né? O núcleo familiar. Então, no caso, né, Bruto também é cultura, Bruto também é professor de inglês. Vocês acabam de aprender uma palavra nova aí e você está dizendo para o edit que o pai dele é o formulário. A hora que a gente fizer assim, a gente vai vir aqui, clicar no botão, olha, o nosso edit apareceu. Como a gente não setou posição para ele, ele está no 00, né? Essa parte a gente vai ver depois, de setar posição, cor e tudo mais. Só estou mostrando aqui que a gente tem ele como parent. Agora, vamos fazer a coisa ficar mais legal. Vou declarar um painel. Panel. Vou criar o panel. Opa. E ele não vai ser filho de ninguém. Beleza? Vamos rodar aqui.
ou ele não vai ser, ninguém vai ser dono dele e ele também não vai ter nenhum pai. Você vê que ele não aparece aqui e a hora que eu fecho, o panel não morreu. Agora vamos fazer o seguinte, o panel ele não vai ser filho de, ele não vai ter nenhum dono, mas ele vai ter um pai, que é o formulário, e o pai do edit passa a ser o panel. Vamos rodar. Ó, o edit está dentro do panel. Se eu tirar aqui, o edit não vai estar dentro do panel. Acho que não vai fazer diferença nenhuma visualmente, mas pro Delphi ele não está dentro. Então vamos. E vocês viram que não deu nenhum erro quando eu fechei? Isso foi um bug que eu encontrei aqui, não sei nem se é um bug, mas quando você seta o parent do panel, ele parece que ele recebe um dono, ou o parent mata por si só, eu não tenho certeza. Deixa eu fazer um teste aqui na frente de vocês. O controle não pode ter ele mesmo como seu parent. Ah tá. Errei. Então foi criado os dois e os dois morreram. Então os pais também matam os próprios filhos. Gente, está ficando cada vez mais estranho. Bom, tudo bem, vamos seguindo. Então vocês acabaram de entender o conceito de dono e de pai. Entenderam? Dono é quem tem o dever de liberar a memória do componente quando ele morrer. E pai é onde ele vai aparecer. Se não tiver pai, ele simplesmente não aparece, né? Beleza? Tranquilo? Simprão, né? Mas vocês têm que ter isso em mente para desenvolver as suas próprias interfaces gráficas dinâmicas, porque às vezes você desenvolve tudo aquilo e gera um monte de erro de memória, porque não setou o dono corretamente. Às vezes você cria coisa, não aparece, aparece no lugar errado, aparece mal aparecido. Então o pai é muito importante. Agora uma última coisa que eu nunca soube direito a diferença, e já vou explicar para vocês. Se vocês verem aqui no form, você tem aqui duas propriedades, componentes e controls. Qual que é a diferença das duas? Tudo tem a ver com as duas propriedades. Se você for vir aqui em componentes, componente count, -1, você vai fazer assim. Antes, só um pequeno detalhe. Edit name recebe ed1. pnl.name recebe pnl1. Só para facilitar para a gente aqui. Vai fazer self.componentes na posição i.name. Vamos dar o show message nele. Show message. Vamos descobrir o que essa propriedade quer dizer. Cliquei aqui, ele vai me dar o botão 1, está no formulário, e o edit 1. Você viu que ele não me deu o panel, porque o formulário não é dono do panel, por isso que ele não aparece no componente. Agora vamos tocar para o control. Control count e control. Você vai ter o botão 1, ele está no formulário, e o panel 1. Você não tem o edit 1.
Por quê? Porque o formulário não é pai do Edit 1. Pai do Edit 1 é o panel. Então, ó, vamos lá. Componentes são a lista de controles dos quais o meu formulário, controle ou qualquer outra coisa é dono. Os quais o meu formulário, controle ou qualquer outra coisa vai destruir quando ele morrer. Já o controls é a lista de componentes dos quais o meu formulário, controle ou qualquer outra coisa é pai. São os que estão grudados para aparecer nele. Beleza? Então hoje a gente vai parando por aqui. A gente já está com quase 15 minutos de vídeo, né, tirando a parte da edição. E acho que eu consegui passar o que eu quis. Beleza, galera? Então vamos estudar isso, vamos botar isso na cabeça, que vai ser muito importante para as próximas aulas. Coice do Bruto.